Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre densidade de energia e pressão sonora, de uma forma bem rápida, e um pouco sobre os tipos de campo acústico que a gente tem formado na realidade numa sala. E aí depois a gente vai falar especificamente do tempo de reverberação, e a gente volta para a exposição de campo difuso, tá? Então, só lembrando que a gente vai se mover um pouquinho para longe do campo difuso para falar um pouco do que acontece na realidade, tá? Então a gente viu na aula passada, né, as regiões A, B e C, quando a gente tem uma fonte emitindo uma potência sonora constante, até ela ser desligada aqui no início da região C. Então a gente tem a região de ataque, que é definida aqui por uma 1 menos uma exponencial, certo? E a característica dessa região vai ter a ver com a potência da fonte, com as características de absorção da sala e com o volume da sala. No estado estacionário, né, a densidade de energia tem a ver com a potência e com as características de absorção da sala. E no decaimento, a gente tem uma região aqui, né, que com decaimento exponencial, quando a gente está especificamente num campo perfeitamente difuso, e nesse caso, essa região aqui, né, o início dela é definido aqui pela densidade de energia na região B, que é exatamente esse termo aqui, né, o 4WC0S alfa, e a gente tem um decaimento perfeitamente exponencial, quando a gente plota em escala log, vira uma reta, certo? Então, qual é a relação agora que existe entre a pressão sonora e densidade de energia, tá? Eu não vou escrever as expressões aqui, porque elas são bem simples, tá no livro, tá? Mas os nossos ouvidos eles não são sensíveis à densidade de energia, então é útil estabelecer essa relação mesmo que de forma bem rápida aqui nesse vídeo, tá? Então, a pressão sonora ela é proporcional à densidade de energia por um fator lá de ρ0 c0 ao quadrado, que tem a ver com as propriedades do meio no qual a onda está se propagando. Então, para calcular a pressão sonora, a gente simplesmente multiplica essas expressões aqui por ρ0 c0 ao quadrado. Bem simples, está no livro um pouco mais de detalhes sobre isso, por isso eu não vou me preocupar tanto, a gente vai acabar usando mais a densidade de energia, especificamente daqui para frente, a gente vai trabalhar muito na região aqui do decaimento, na região C. Mas, antes de falar disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre os tipos de campo acústico que a gente tem no entorno de uma fonte, num campo livre e num campo reverberante. Então a gente vai trabalhar com essas três situações, muito perto de uma fonte, campo livre e campo reverberante. Tá? Então tem esses três tipos de campo acústico que são conceitualmente muito importantes. Né? A gente tem essa figura aqui bonita feita pelo professor William, né? Cedida aí para o livro, para as aulas, ele usa bastante também para explicar. Então a gente tem três tipos de campo acústico que vão se combinar dentro da sala, certo? Na prática é isso que vai acontecer, embora a gente esteja considerando o trabalho aqui nesse capítulo especificamente dentro de um campo perfeitamente difuso. E a extensão de cada campo aqui dentro da sala vai depender do volume da sala, das áreas da superfície, da absorção da sala, de uma série de coisas, certo? Da frequência de interesse também que a gente está atuando, tá? Então a gente tem, né, campo próximo, campo livre, campo reverberante, tá? O campo próximo é a região em que a gente está bem perto das fontes sonoras. E as fontes sonoras aqui a gente pode encará-las como de fato os alto-falantes e as coisas que as pessoas falando, os instrumentos musicais, como também a gente pode imaginar que os difusores, as superfícies que refletem o som, elas funcionam como uma fonte que redireciona energia, certo? Para nós. E a região de campo próximo é quando a gente está muito perto dessas fontes sonoras, tá? Usualmente é uma região ali menor que 1/4 do comprimento de onda que a gente está falando. Então é uma região cuja extensão depende do comprimento de onda, tá? Nessas regiões de campo próximo, tipicamente, se você pegar um microfone e medir a pressão sonora, você vai observar que a energia, né, a pressão sonora ao quadrado, ela varia bastante, ela oscila muito. Então, ela tem uma dispersão bem grande. E essa oscilação ela tende a diminuir um pouco com a distância até a gente entrar aqui numa região de campo chamada de campo livre, certo? Então, aqui na região de campo próximo é uma região mais difícil de medir, por causa dessa dessa oscilação na energia da pressão sonora com a distância. Se você pode dar azar de medir bastante, ou pode
dá azar de medir muito pouco e não ter um resultado significativo. Embora existam formas de extrair informação significativa disso aqui, tá? Dessa região de campo próximo. Tem jeito, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, tá? Só para fazer um comparativo, né? Aqui, entre 100 e 1000 Hz. Em 100 Hz, a gente tem um comprimento de onda de mais ou menos 3,4 metros, o que implica que um quarto vai dar lá cerca de 85 centímetros, quer dizer, uma distância mais ou menos grande, né? E em 1000 Hz, a gente tem um comprimento de onda de 34 centímetros, a gente vai ter um quarto ali em torno de 8,5 centímetros. Então já é bem mais curtinho, e aí quando a gente vai para alta frequência, essa distância fica bem pequena, tá? Beleza, então essa é a região de campo próximo, a região mais errática ali, perto da fonte. No campo livre, né, a região de campo livre é caracterizada, né, pelo fato de que a gente não tem reflexões. Então a gente ou está num campo completamente aberto, no espaço completamente aberto, ou a gente está aqui numa região aqui de uma câmera anecoica, por exemplo, em que todas as superfícies da câmera absorvem o som e não deixam nenhuma energia voltar para o nosso microfone ou para o nosso ouvido, certo? Essa região de campo livre, ela é o que a gente chama também, né, para confundir um pouco, né, de campo distante, porque a gente está além do campo próximo, certo? E é uma região que tem a característica de ter um decaimento lá da pressão sonora de 6 dB à medida que a gente dobra a distância. Então, você está medindo a 1 metro, tem 80 dB, você está medindo 80 dB. Se você medir a 2 metros, você vai medir 74. Se você medir a 4 metros, você vai medir 68 dB, certo? Então, é uma característica dos espaços abertos e é uma característica dos espaços que são fechados, mas que têm superfícies super absorvedoras que não deixam voltar nada para a gente, certo? Agora, na sala, né, a gente vai ter reflexões. E a gente vai ter uma região de campo próximo, a gente vai ter uma região em que existe algum decaimento da pressão sonora com a distância, e a gente vai ter uma estabilização dessa pressão sonora por causa dessas reflexões. Então as reflexões vão adicionar energia no que a gente está medindo ou escutando, e aí a pressão sonora tende a se estabilizar à medida que a gente se afasta da fonte sonora. Tá? Essa é a região que a gente chama de campo reverberante, onde a energia está estabilizada, está estável. Tá? Bom, o que a gente vai ter então na prática na sala é uma combinação dessas três coisas. Perto das fontes ou das superfícies a gente tem campo próximo, a gente vai ter uma região que a gente tem decaimento, pressão sonora, com o dobro da distância, de 6 dB, e a gente vai ter o campo reverberante, onde a energia se estabiliza. Então eu me afasto da fonte, mas eu não escuto mais uma diminuição do nível de pressão sonora, certo? E na sala, tipicamente, né, o que acontece se a gente plotar, por exemplo, pressão sonora num color map, né, onde azul significa pouca pressão e vermelho significa muita pressão. Eu sei que a resolução do gráfico aqui ela não é muito boa, mas se a gente prestar atenção, né, a gente vai ter aqui uma diferença entre o vermelho e o azul de cerca de 3 decibel. Não chega nem a 6. Então a gente tem uma região em que a gente tem alguma diminuição, mas na prática a gente não chega a ter 6 dB de diminuição. A gente tem já um estabelecimento de campo reverberante ao longo da sala por causa das reflexões. Então a gente na prática tem uma mistura desses três campos na sala, certo? Bom, esses são insights interessantes porque a gente tem algumas medidas de distância crítica, né, que são relevantes para algumas medições em salas, em norma, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas esses detalhes de distância crítica que estão na norma vêm dessa concepção dos campos acústicos dentro da sala, né, quando a energia, por exemplo, não cai mais no campo reverberante. Bom, na aula que vem a gente vai introduzir então o tempo de reverberação e vai falar do tempo de reverberação de Sabine, etc. E falar de outros tempos de reverberação também e fazer alguns exemplos, né, que vão nortear os projetos aí da nossa sala. Beleza? Até mais!